Bom dia! Na aula de hoje vamos estudar o período composto por subordinação. E para isso eu gostaria que vocês observassem a frase a seguir. Vovô achava que a uva estivesse doce. Se vocês observarem, nós temos duas orações nessa frase. A primeira, vovô achava, e a segunda, que a uva estivesse doce. Nesse caso, nós vemos que a primeira oração, vovô achava, ficaria incompleta sem a segunda, que a uva estivesse doce, que atua como complemento da primeira oração. É o complemento do verbo da primeira oração. Ou seja, no exemplo que acabamos de ver, uma oração depende da outra para poder fazer sentido. E toda vez que isso ocorre numa frase, nós temos o que chamamos de período composto por subordinação. Quando há uma relação de subordinação entre as orações, temos um período composto por subordinação, em que devemos identificar dois tipos de oração. A oração que é completada por outra oração, a oração principal. E 2, a oração que desempenha uma função sintática da oração principal, a oração subordinada. Assim, vovô achava vai ser a oração principal, que é a oração que precisa de um complemento, e que a uva estivesse doce, a oração subordinada, a que completa a primeira oração. Vale lembrar que a oração subordinada, no período composto, geralmente ela pode ser substituída por um termo, que pode ser um substantivo, um adjetivo ou um advérbio. Nesse caso, nós temos uma oração subordinada substantiva que pode ser substituída por um substantivo. Observe, aguardo que chova, onde a segunda oração que chova, eu posso substituir por chuva. Aguardo a chuva. Eu substituí a oração subordinada, nesse caso substantiva, por um substantivo, chuva. Passamos agora a um exemplo de oração subordinada que pode ser substituída por um adjetivo. Observe. Não esqueci as lições que recebi. Duas orações. Não esqueci as lições e a segunda, que recebi. Aonde eu posso substituir a segunda oração por um adjetivo, passando a ser não esqueci as lições recebidas. Onde recebidas é um adjetivo que modifica o sentido de lições. Por fim, nós temos um caso de oração subordinada que eu posso substituí-lo por um advérbio. Observe o exemplo. Se chover, a oração vingará. Onde eu posso substituir a oração subordinada se chover por uma locução adverbial, ou seja, um conjunto de palavras que funcionam como um único advérbio. Eu posso trocar se chover por com a chuva. Se chover, a plantação vingará, equivale a dizer com a chuva, a plantação vingará. Observe ainda que a oração principal não precisa iniciar a frase. Nesse caso, nós temos a frase iniciando pela oração subordinada. Resta-nos agora apenas aprender a classificação das orações subordinadas quanto à forma. Elas podem aparecer de duas maneiras, as orações reduzidas ou as orações desenvolvidas. Vejamos os exemplos. Nós teremos uma oração desenvolvida toda vez que a ligação entre as duas orações for feita através de um conectivo, que pode ser um pronome relativo ou uma conjunção. Observe aqui. O vendedor nos sugeriu que comprássemos uma máquina de lavar. Observe que as duas orações, o vendedor nos sugeriu e comprássemos uma máquina de lavar, é unida pelo que atua como um conectivo. Por fim, nós temos as orações reduzidas, que são aquelas onde a ligação entre as orações não é feita através de um conectivo. Nesse caso, o verbo da oração subordinada sempre vai estar em uma forma nominal, ou infinitivo, ou gerúndio, ou particípio. Observe o exemplo. O vendedor nos sugeriu comprar uma máquina de lavar. Observe que não existe um conectivo ligando as duas orações e o verbo da oração subordinada está no infinitivo. Chegamos então ao final da aula de hoje. Uma boa semana e até a próxima!